Brasil supera a marca de 1,5 milhão de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus. No mesmo dia, a Covid avança e mais de 1.300 pessoas perdem a vida em 24 horas. Alerta mundial, Organização Mundial de Saúde diz que variante brasileira do coronavírus já está presente em 8 países. Justiça Paulista suspende o retorno das aulas presenciais no estado de São Paulo. Equipe da ONU inicia investigação na China sobre a origem do novo coronavírus. Podia ser pior. PIB dos Estados Unidos fecha 2020 com queda de 13,5%. Apesar da pandemia, Brasil gerou mais de 142 mil empregos formais no ano passado. Primeiro evento teste dos Jogos Olímpicos de Tóquio é adiado por 2 meses. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Na reta final da eleição para a escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado, a senadora Simone Tebet lançou candidatura avulsa, sem o apoio do partido a qual pertence o MDB. E na Câmara, o candidato Baleia Rossi, apoiado pelo atual presidente da Casa, criticou Jair Bolsonaro pelo apoio público a Arthur Lira. Corrida final para a eleição na Câmara e no Senado. Os 2 principais candidatos à presidência da Câmara cumpriram a agenda em Brasília nesta quinta-feira. Segundo a assessoria, Arthur Lira almoçou com membros da Frente Parlamentar da Medicina, se reuniu com a bancada do Progressistas na presidência do partido e depois se encontrou com deputados da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Todas as reuniões foram fechadas. Pelas redes sociais, o candidato mandou indiretas. Disse que se todos soubessem o valor das palavras, dariam mais valor ao silêncio. Já Baleia Rossi respondeu perguntas dos deputados da Frente Parlamentar Ética contra a Corrupção, em uma segunda rodada de entrevistas realizada pelo grupo. Além de Baleia, foram ouvidos Capitão Augusto, Fábio Ramalho e General Peternelli. Através de sorteio, eles foram questionados pelos presentes sobre temas polêmicos. Quem tem que pautar são os deputados, eles representam o povo. Na atual Constituição, e como foi a súmula lá do Supremo, você só pode prender após todos os trâmites, que não é bom você prender antes sem você, se você tem direito até mais na frente. Eu vi alguma esperança realmente de conseguir me eleger, em especial tendo apenas 2 candidatos, que seria o Baleia Rossi e o Arthur Lira. Mas devido realmente à pulverização de candidatos, torna para nós realmente uma missão muito, muito difícil, mas pelo menos temos a oportunidade de vir aqui debater, apresentar algumas sugestões e aquele que for eleito, se Deus quiser, possa estar colocando em prática o que nós esperamos. No dia anterior, foram ouvidos os demais concorrentes à presidência da Câmara: Marcel Van Hatten, André Janones, Alexandre Frota e Arthur Lira. Nós vamos dar previsibilidade à Câmara com reunião de colégio de líderes todas as quintas-feiras à tarde, para que essa pauta seja publicada, que todos tenham conhecimento, que todos os deputados e deputadas saibam o que é que vai ser votado na semana seguinte, com relator, relatório e tema. A partir do momento que se elege um presidente da Câmara, ele é representante da harmonia entre as bancadas. Essa é uma Câmara plural, de vários temas e pautas ideológicas, pensamentos diferentes, porque a nossa sociedade é plural e é diferente. Assim que saiu da reunião com a Frente de Ética e Combate à Corrupção, Baleia Rossi conversou com a imprensa e criticou a fala pública do presidente Jair Bolsonaro de apoio a Arthur Lira. O Executivo não deveria tentar influenciar na decisão de um outro poder, ainda mais na presidência da Câmara dos Deputados. A Câmara tem que ser um poder independente, tem que ter liberdade na sua atuação. E eu tenho certeza que essa tese vai ser vitoriosa. Nós estamos muito confiantes na vitória, estamos conversando com cada um dos parlamentares e quero presidir uma Câmara dos Deputados que não se vende por 30 moedas. Durante a inauguração de um trecho da rodovia sobre o Rio São Francisco, na BR-101, entre Alagoas e Sergipe, o presidente da República deixou claro que torce pelo candidato do Progressistas. Amigos,
de Sergipe, amigos de Alagoas, se Deus quiser, segunda-feira, teremos o segundo homem do Executivo, segundo homem na linha hierárquica do Brasil, eleito aqui no Nordeste pela Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Se Deus quiser, o nosso presidente. A eleição na Câmara dos Deputados será realizada a partir das 7 da noite do dia 1º de fevereiro, próxima segunda-feira, de modo presencial e com votos secretos. No mesmo dia, os senadores elegem um novo presidente. Concorrem à vaga a senadora Simone Tebet e Rodrigo Pacheco, pelo DEM. Se eleita, Simone Tebet será a primeira mulher da história à frente do Senado. Mas Pacheco é apontado como candidato com maior apoio. Inclusive, por isso, o MDB, partido de Simone Tebet, desembarcou da disputa. Nesta quinta-feira, Tebet anunciou candidatura avulsa à presidência do Senado. A nossa candidatura é uma candidatura muito objetiva. A independência do Senado Federal está comprometida pela ingerência, porque temos um candidato oficial do governo federal, e isso é visível diante da assertiva e dos anúncios feitos por colegas em relação à estrutura e o apoio e os pedidos de ministros de ministérios pedindo apoio para o candidato oficial do governo. A partir desse momento, eu me lanço candidata independente à presidência do Senado Federal. A União Africana obteve 400 milhões de doses adicionais de vacinas contra a Covid-19 para os países do continente. O anúncio foi feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças africano nesta quinta-feira. A Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos 20% da população do continente vai ser imunizada até o final do ano. Com isso, o número de doses disponíveis nos próximos 2 anos sobe para 670 milhões para os países africanos. 4 nações do continente já começaram a vacinar e a Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos 20% da população africana vai ser imunizada até o final do ano. O objetivo é chegar a 20%, pelo menos, para cobrir 20% da população até o final do ano. Posso dizer que com os últimos desenvolvimentos dentro do COVAX, há uma perspectiva muito boa de que esse objetivo de fornecer até 600 milhões de doses até o final de 2021 vai ser alcançado. A variante sul-africana do novo coronavírus tem se espalhado pelo continente e preocupa autoridades. Até agora, 6 países e áreas africanas confirmaram casos dessa variante, incluindo Botsuana, Gana, Quênia, Maiote e Zâmbia. Fora da África, a cepa foi confirmada em 24 países globalmente e há preocupação de que esteja circulando ainda sem ter sido detectada em outros países do continente. A África foi relativamente poupada até agora da pandemia, que deixou 87 mil mortes e 3,4 milhões de infecções no continente, de acordo com dados oficiais. Segundo o levantamento da Universidade de Oxford, mais de 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o mundo. Vamos ver os países que mais imunizaram até agora. Os Estados Unidos lideram a corrida pela vacinação com mais de 23 milhões de pessoas imunizadas. Em segundo lugar, a China, com 22 milhões. Na sequência, Reino Unido, Israel e Emirados Árabes Unidos. E o nosso país? Vamos conferir o número parcial de brasileiros imunizados contra a Covid-19. Nos primeiros 11 dias de imunização, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 28, o Brasil vacinou, vamos ver, 1.509.357 pessoas, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Esses números deixam o Brasil na 12ª colocação no ranking mundial da vacinação. Em breve, todo o país estará imunizado. O governo colombiano decidiu suspender por 30 dias, a partir de amanhã, todos os voos com o Brasil para tentar conter a disseminação da nova cepa. A Colômbia se une a Portugal, Turquia, Marrocos e Peru entre as nações que já restringiram os voos com o Brasil. Fica, portanto, restrito, a partir de sexta-feira, voos de passageiros do Brasil para a Colômbia. O transporte de carga permanece intacto.
Os viajantes que chegaram procedentes do Brasil entre 18 e 27 de janeiro já estão de quarentena por 14 dias. Além disso, o governo colombiano informou que será intensificado o monitoramento da situação epidemiológica na vasta fronteira amazônica entre os dois países. A Alemanha também já anunciou que planeja uma redução drástica do tráfego aéreo com Reino Unido, África do Sul, Portugal e Brasil. Berlim considera que esses são os países mais afetados pelas novas variantes do coronavírus. O órgão regulador de vacinas da Alemanha afirmou que o imunizante da AstraZeneca não é recomendado para maiores de 65 anos por falta de informações sobre a eficácia nesta faixa etária. Um documento do órgão regulador especifica que os dados disponíveis são insuficientes para avaliar a eficácia das vacinas em pessoas com mais de 65 anos. Fora desta exceção, o imunizante desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford foi considerado tão indicado quanto as vacinas da BioNTech e da Moderna, que já foram homologadas pela União Europeia. As informações sobre a vacina britânica vão ser examinadas na sexta-feira pelo regulador europeu, que deve conceder autorização. Depois disso, cada Estado-membro do bloco é livre para emitir as próprias recomendações sobre o uso da vacina. 2 meios de comunicação da Alemanha haviam levantado dúvidas sobre a eficiência da vacina para idosos, afirmações que foram desmentidas pelo fabricante. A vacina desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech mantém praticamente toda a sua eficácia contra as variantes britânicas e sul-africanas do coronavírus. Foi o que afirmaram as duas empresas em um comunicado divulgado nesta quinta-feira. Ambas as empresas informaram que os testes in vitro realizados com o vírus original e as mutações registradas não demonstraram a necessidade de uma nova vacina. Mas elas esclareceram que continuam monitorando essas variantes e que estão prontas para reagir se alguma for resistente à vacina. Os laboratórios americanos e alemão baseiam-se em um estudo de pesquisadores da Universidade do Texas e especialistas da Pfizer, apoiado pelas duas empresas e publicado em página especializada. Os autores compararam os anticorpos gerados por 20 pessoas vacinadas com as 2 doses do imunizante Pfizer-BioNTech durante os ensaios clínicos contra 3 mutações do vírus criadas em laboratório, que incluíam as principais mutações das variantes britânicas e sul-africana do vírus. Essas mutações estão localizadas na proteína spike do coronavírus, aqueles pontos muito característicos que estão em sua superfície e permitem a aderência às células humanas para penetrá-las. Os laboratórios reconheceram que a neutralização foi ligeiramente mais fraca nas mutações da variante sul-africana do que nas 3 mutações britânicas. Mas acreditam que a flexibilidade da vacina baseada na tecnologia de RNA mensageiro é apropriada para desenvolver novas versões da vacina, se necessário. E veja a seguir, apesar da pandemia, o Brasil gera mais de 140 mil empregos formais em 2020. E ainda, Justiça Paulista suspende o retorno das aulas presenciais no estado de São Paulo. Vamos mudar de assunto e falar um pouco de economia. A taxa média dos juros para empréstimos bancários caiu e fechou 2020 com a média de 25% ao ano. Mas, segundo o balanço do Banco Central, apresentado hoje, o cartão de crédito não deu folga àqueles que enfrentam a pandemia e está com juros de 328% ao ano. A inadimplência do brasileiro caiu ao nível mais baixo da história. A chamada média de calote terminou dezembro com índice de 2,9%. A redução do atraso nos pagamentos tanto das pessoas físicas como das empresas foi creditada pelo Banco Central, em parte, ao auxílio emergencial e às linhas de crédito abertas pelo governo.
E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, com os investidores acompanhando dados sobre o mercado de trabalho doméstico, os desdobramentos políticos em Brasília e o avanço da Covid-19 no Brasil, em meio à piora no apetite por risco no exterior. A moeda norte-americana subiu 0,49% e encerrou o dia cotada a R$ 5,433 na venda. O índice que reajusta a maioria dos contratos de aluguel subiu mais de 25% nos últimos 12 meses. Apenas em janeiro, a alta foi de 2,5%. O IGPM, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, sofre forte pressão dos preços no atacado. O do minério do ferro, por exemplo, foi o que mais subiu no mês passado e será incluído na conta do aluguel. Na terceira reportagem sobre mercado imobiliário, vamos mostrar que muitas famílias estão escolhendo morar em apartamentos. E a verticalização já é realidade em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Até pouco tempo dava para contar nos dedos o número de prédios que havia em Dourados. Eram poucos e todos concentrados na área central. Mas a população cresceu e a demanda por moradia também, abrindo assim um novo nicho de mercado até então pouco explorado no município. Uma mudança na lei do uso do solo permitiu que as construtoras erguessem em Dourados prédios com mais de 10 andares, abrindo assim uma corrida pela verticalização da cidade. Agora, os edifícios estão cada vez mais altos, como é o caso desse, que tem 34 pavimentos. Esse arquiteto diz que, apesar de tardia, a verticalização da cidade é um caminho sem volta. Ele explica os motivos do aumento de prédios no município nos últimos anos. Pelo fato da população também de ter aumentado, né, pedindo necessariamente que a gente ocupasse mais o centro com outros empreendimentos verticais. Essa questão também da normativa da cidade, que passou a liberar essa questão de construção de pavimentos. Antigamente era só 12, há 5 anos atrás. Hoje você pode fazer praticamente liberado aí a quantidade de pavimentos, que atrai mais incorporadoras de outras cidades, regiões, a fazer também os empreendimentos em Dourados. O crescimento da cidade diminuiu a sensação de segurança e as opções de lazer. Isso fez com que muita gente escolhesse prédios para morar. Você mudando para um apartamento, você tem já de cara a questão segurança, né? A questão lazer, que hoje a maioria dos empreendimentos que a gente tem na cidade, todos estão pensando muito em lazer. É uma característica do douradense, já que a gente não tem tantas opções de lazer, então todo mundo hoje procura esse atrativo também nos verticais, né? A verticalização está presente nos 4 cantos da cidade. Em quase todos os bairros existem condomínios com apartamentos populares. São moradias baratas e que oferecem algumas vantagens para quem passa muito tempo fora de casa. A principal vantagem da gente morar em condomínio é a segurança, né? Como a gente pode ver aqui, constatar, a gente tem a portaria 24 horas por dia, né? Então a gente tem um certo controle sobre quem entra, sobre quem sai aqui do condomínio. O fato da gente poder viajar e deixar o apartamento fechado, né? A gente tem uma segurança sobre isso também. Assim, principalmente quem também mora sozinho, né? Tem a família um pouco menor, a gente quando viaja pode deixar a gente pode deixar o apartamento tranquilo. Eber veio estudar em Dourados. Depois de formado, ficou na cidade. Ele diz que o convívio coletivo em condomínios e as várias regras são desafios a serem enfrentados por quem escolhe esse tipo de moradia. As regras de convívio coletivo, elas têm que ser bastante observadas, né? Porque senão pode começar a ter vários atritos, né? Porque como a gente divide espaços, né? Então a gente tem que seguir algumas regras, a gente tem o pagamento do condomínio mensal, né? Então isso é uma taxa que a gente paga mensalmente. Isso pode ser considerado uma das desvantagens, né? Dourados já é um município de médio porte. Esse desenvolvimento acelerado deu lugar à verticalização e tem feito muita gente deixar as casas para verem a cidade do alto dos prédios. E veja a seguir os números do coronavírus no Brasil e no mundo. E também, equipe da OMS começa a investigação sobre a origem do coronavírus.
Após quarentena de 2 semanas, especialistas da Organização Mundial da Saúde vão iniciar a investigação sobre a origem da Covid-19. Durante mais de um ano, a China organiza essa investigação que vai durar semanas com o intuito de se livrar de qualquer responsabilidade na origem da pandemia. Os membros da missão deixaram a cidade de Wuhan para um destino desconhecido. Autoridades chinesas ressaltaram a importância dos especialistas poderem fazer o trabalho sem qualquer interferência política. Disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores na China. Esperamos que os Estados Unidos possam trabalhar com a China, ter uma atitude responsável, respeitar o trabalho duro do time dos especialistas da OMS, para que eles possam conduzir a pesquisa científica e rastrear as origens da Covid-19, livre de interferência política. Os cuidados com a limpeza redobraram com a pandemia e os carrinhos de supermercados, que podem ficar mais sujos do que um vaso sanitário, passaram a receber a atenção de todos. Quando cumpria mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o agora deputado federal Marcos Soares antecipou a solução para o problema. Eles passam de mão em mão. E junto com as compras também carregam inúmeras bactérias. Mas pouca gente se atenta a esse perigo. Agora, a senhora tem a ideia da quantidade de bactérias que pode ter dentro de um carrinho de mercado? Puxa, eu sei que é bastante, mas não tenho ideia do número, não. Não tem a menor ideia? Não, nenhuma. O que eu peço é para higienizar pelo menos as partes que eu vou tocar, mas eu sei que a parte de metal também tem vírus ou tem algum tipo de bactéria que eu acabo levando para casa depois, né? É um risco, né? É um risco. Tem que ter cuidado, então, né? Sim, tem que ter. Um estudo feito em 2 grandes supermercados de Salvador, na Bahia, analisou a situação dos carrinhos. Ao todo, 180 amostras foram coletadas. Em todos os casos, foi encontrada a bactéria Staphylococcus, que pode causar infecção de pele, no sangue, ossos e até pneumonia. 80% dos carrinhos estavam contaminados pela bactéria Escherichia coli, que pode causar infecção urinária, diarreia e hemorragias. Se a gente for fazer uma avaliação, uma análise, né, do carrinho com banheiro, pode ser que os carrinhos estejam muito mais contaminados ou às vezes até, né, tete a tete com ali o banheiro. Por quê? Elas se multiplicam. O banheiro, o que acontece? A gente ainda dá uma limpeza, se é na casa, certo? O que acontece? Pelo menos eu observo, você não vê a limpeza desses carrinhos, certo? Então, o nível de micro-organismo ali pode ser que esteja, né, tete a tete ao banheiro, ou às vezes até mais. E esse perigo aumentou muito durante a pandemia, por serem considerados serviço essencial, os supermercados que não tiveram que fechar as portas. E muitos registraram aglomerações. Mas a boa notícia é que um procedimento simples pode reduzir muito o risco de contaminação. Uma limpeza como essa aqui, ó, usando detergente ou então álcool, diminui em até 70% a colônia de bactérias. E por isso, essa higienização dos carrinhos já é obrigatória por lei em várias cidades do país. Mas essa preocupação já existia bem antes da pandemia de Covid-19. Em 2014, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto do deputado estadual Marcos Soares, que tornou obrigatória a higienização dos carrinhos. Eu já vi muita mãe que pega a criança e põe no carrinho enquanto está fazendo compra, a criança está com a mãozinha ali, daqui a pouco ela põe na cara. E aí eu comecei a ver isso e falei, poxa, acho que é o mínimo que um estabelecimento, você vai lá para consumir, acho que é o mínimo ele tratar o ambiente um lugar puro, um lugar limpo para você evitar de se contaminar. O estabelecimento que não limpar os carrinhos pode ser multado em até 11 milhões de reais. Marcos Soares ressaltou que a punição e principalmente a fiscalização pelos órgãos responsáveis é que vão garantir a eficiência da lei. Isso aí já fica parte do Poder Executivo, que é onde tem os meios financeiros para poder criar equipes de fiscalização e fiscalizar. Um cuidado que já virou rotina em alguns estabelecimentos. Esse mercado, que fica na zona norte de São Paulo, se tornou referência na limpeza dos carrinhos.
O local conta com uma frota de mais de 6 mil carrinhos e todos os dias eles passam por um rigoroso processo de limpeza. Nem sempre o supermercado vai conseguir ficar lavando com água e sabão, né? Mas principalmente as partes onde os clientes colocam as mãos, está sempre passando, né, álcool em gel, um pano limpo ou qualquer desinfetante que seja eficiente nesse processo de higienização. Isso faz muita diferença na vida de pessoas como a Roberta. Há 4 anos ela sofreu um AVC e desde então ficou com a saúde debilitada. Para vir ao mercado tem que tomar todos os cuidados. Com essa limpeza toda, você se sente mais segura para fazer suas compras? Sinto. Hoje eu vou olhar o preço, que é a primeira vez que eu vindo hoje aqui. Então vou olhar o preço e vou fazer. A limpeza eu já tenho, né? O Ariovaldo foi contaminado pela Covid-19. Com 67 anos, ele faz parte do grupo de risco da doença e conta que teve medo de morrer. Para ele, limpar um carrinho não é um simples detalhe. Quando você vê a morte de perto, você treme. Seu cuidado tem que ser muito maior. Tem que ser muito maior. Aí até para empurrar o carrinho, você já fica mais atento. Sem dúvida nenhuma. Essa pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas esse senso de que nós precisamos nos cuidar mais, nos preservar em todos os aspectos, até no aspecto de fazer exercício, de manter uma alimentação equilibrada para garantir a imunidade, também de prestar atenção no que a gente faz e às vezes por desleixo, por pressa, a gente acaba não se precavendo. E a seguir, informações importantes na live do Missionário Soares. E ainda, primeiro evento teste dos Jogos Olímpicos de Tóquio é adiado por 2 meses. O Festival de Cannes, que acontece tradicionalmente em maio, vai ser realizado em julho devido à pandemia. O anúncio foi feito pelos organizadores da Mostra de Cinema. A pandemia de Covid-19 segue alterando calendários mundo afora e desta vez o Festival de Cannes foi adiado. Os organizadores do evento anunciaram que a Mostra de Cinema não vai ser realizada em maio, como ocorre tradicionalmente, mas entre os dias 6 e 17 de julho. A edição do ano passado foi cancelada e substituída por uma seleção simbólica de 56 filmes. Além de premiar as prestigiosas produções, Cannes é uma vitrine essencial para a indústria cinematográfica, duramente atingida pela crise da Covid-19. O primeiro grande festival do calendário Berlinale desistiu de sua edição clássica e anunciou uma programação online em março, além de exibições abertas ao público em Berlim em junho. E o Japão adiou o primeiro evento teste para as Olimpíadas de Tóquio. O país adotou restrições para conter a pandemia de coronavírus. O primeiro teste de 2021 para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que devem começar em julho, foi adiado por 2 meses, devido a restrições estabelecidas pelo Japão para lutar contra a pandemia do coronavírus. Programada para acontecer de 4 a 7 de março em Tóquio, o evento de nado sincronizado, que servirá como um torneio de classificação e reunirá nadadores de 10 países, será realizado de 10 a 4 de maio no Centro Aquático da capital japonesa. A organização de Tóquio 2020 declarou que a decisão de adiar a prova foi tomada para garantir as condições mais igualitárias possíveis para a participação dos atletas e respeitar as restrições de viagem em vigor no Japão. O Comitê para Tóquio 2020 reforçou que outras provas de classificação continuarão a ser realizadas no Japão, como o Mundial de Saltos Ornamentais em abril e a Maratona Aquática em maio. Agora, a primeira prova de 2021 será o rugby em cadeira de rodas, dos Jogos Paralímpicos em 13 e 4 de abril. No momento, as fronteiras do Japão se encontram fechadas para quase todos os estrangeiros. O estado de emergência está em vigor em Tóquio e em outras partes do país, pelo menos até 7 de fevereiro.
A exposição excessiva ao sol sem o uso de filtro solar é um fator de risco para desenvolver o câncer de pele. Em um país quente e ensolarado como o Brasil, temos que estar atentos aos sintomas da doença, que atingem 185 mil pessoas todos os anos. Por causa das manchas na pele, a Albinha faz o uso diário do protetor solar. Sim, com certeza, até porque eu desenvolvi, infelizmente, alguns melasmas, aí eu tenho que usar, sim. Ou que chova, ou que faça sol, mesmo assim os raios, por mais que a gente não sinta, eles estão existentes e com certeza são capazes de nos atingir. Assim como ela, muita gente também se preocupa com a exposição solar e se protege. Uso diariamente. É uma preocupação da senhora? Sim. Por quê? Para a senhora faz diferença quando a senhora não usa? Devido à radiação, né, ser muito intensa, eu tenho medo de ter um câncer de pele no futuro, então é uma proteção. A gente não percebe, mas essa proteção evita dores e desconfortos, entendeu? Porque os raios criam isso, queimam a pele, a gente não percebe, mas o organismo percebe. Pois é, mas nem todo mundo faz o uso do protetor solar. Está usando alguma proteção para a pele? Não. Por quê? Hoje eu saí correndo, não deu tempo. Você está usando alguma proteção para a pele agora? Agora, no momento? É. Não. Protetor, por exemplo, você costuma usar? Não. Por quê? Tá nublado. O câncer de pele é o tumor de maior incidência no Brasil. A exposição excessiva ao sol, sem proteção, pode provocar alterações celulares, levando ao desenvolvimento do câncer. O protetor solar é um aliado e tanto quando o assunto é prevenção do câncer de pele. Por isso, a necessidade de se proteger do sol, principalmente no verão. O maior fator, a exposição ao sol. As pessoas acreditam que elas precisam usar o protetor só quando elas vão para a praia, aí passa uma vez só, não reaplica. Então, é importante utilizar o protetor solar todos os dias. A gente sabe que a radiação passa pelo vidro. Então, a gente está sentado aqui com uma janela aberta, a radiação está entrando aqui e essa radiação pode levar a um câncer de pele. Então, o ideal, a gente passar o protetor meia hora antes de se expor ao sol. Quando for para a praia, piscina, molhou, suou, precisa sim reaplicar o protetor. E de uso diário, a gente fala, principalmente rosto, pescoço, braço, mãos que estão expostas, a aplicação de 3 em 3 horas. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, quase 30% dos tumores malignos registrados no Brasil são câncer de pele. Os números são alarmantes. 185 mil novos casos todos os anos. Os mais comuns são os carcinomas e o melanoma, que é o tipo mais agressivo de câncer de pele e pode até levar à morte. O carcinoma são os mais comuns, né? E está mais associado com pessoas que estão mais expostas ao sol. Então, pacientes que trabalham em área rural, pacientes que não passam protetor em área exposta, região de orelha, rosto. Esses são menos graves, porém, não deixa de ser um câncer, né, maligno. São mais comuns e menos graves. Já o melanoma é aquele câncer de pele que é mais escuro. Ele pode aparecer tanto de uma pintinha, ou ele pode aparecer numa pele sadia, aparecer uma lesão escura, que está machucando, sangrando. Esse câncer é mais raro e quando ele aparece, ele é mais agressivo, né? E se a gente faz o diagnóstico dele cedo, a chance de cura é 90%. Agora, se demorar para fazer, ele pode sim levar a ter metástase. O câncer de pele geralmente surge em regiões do corpo que ficam mais expostas, como rosto, pescoço, antebraço e tronco. E pode aparecer como uma pinta ou uma mancha com uma cor mais escura. E pode até causar sangramento. E a boa notícia é que, se descoberto cedo, tem 90% de chance de cura. Eu sempre oriento meus pacientes a sempre estarem de olho no corpo deles, se está aparecendo alguma manchinha, alguma lesão, machucadinho que não cicatriza, para a gente estar avaliando e, idealmente, se conseguisse passar com o dermatologista uma vez por ano para dar uma olhadinha, principalmente os pacientes que são mais clarinhos, pele clara, olho claro, porque eles têm uma propensão maior a desenvolver o câncer de pele. E como a exposição ao sol é o principal fator de risco do câncer de pele, tomar esses cuidados pode ajudar na prevenção. Evitar o horário de sol das 10 às 16 horas, que são o horário que tem a maior radiação.
E além disso, a gente pode utilizar também roupas que tenham proteção, com roupas normais, e se conseguir uma roupa com proteção ultravioleta também é muito bacana, chapéu, óculos, boné, tudo que a gente puder fazer para cobrir a nossa superfície também ajuda bastante. Chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. Vamos acompanhar o ensinamento que está no livro de Salmos, capítulo 59, versículos 7 e 8. Vamos à leitura dos versículos pelo missionário Soares. Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombará de todos os gentios, daqueles todos que estavam fazendo esse negócio. Porque Deus é o poderoso. No 9, ele falou assim, por causa da sua força, eu te aguardarei. A força deles. Mas não tinha jeito, correr, como é que o Davi ia fazer? Eles tinham força, por causa da sua força, não é da tua força, falando para Deus, não, da sua força, a deles, eu te aguardarei. Aguarde a Deus. Se você está tomado por uma doença incurável, missionário, a situação está difícil. Olha, eu não sei mais o que vou fazer. A cada dia eu estou pior. Davi falou do salmo dele, como se tem multiplicado os meus inimigos. Tem fase na vida que até o gato vira cachorro atrás da gente. O passarinho vira aquela ave de rapina que quer dar bico na nossa cabeça ali, pegar o nosso nenenzinho e levar para ela. Coisa séria, tudo fica ao contrário. Continuamos com o ensinamento do missionário Soares. Aguarde a Deus, meu irmão, mas não passivamente. Não adianta você só ouvir aquilo que eu falo, você tem que ter uma Bíblia, consultar, verificar, é assim que diz, eu vou buscar. Eu te aguardareis. Aí ele diz assim, pois Deus é a minha autodefesa. Com essa autodefesa, eu não vou ser atacado, eu vou vencer. Ele quer ser a sua autodefesa. E agora a pergunta para o missionário responder. Assim, uma época de pandemia em qual vivemos, se é errado acompanhar os cultos da igreja somente pela internet. Se você não está podendo sair de casa, graças a Deus que Deus criou esse meio. Agora, se você tem fé para ir trabalhar, deve ter fé também para ir para a igreja, né? Toma só o cuidado, né? Máscara em todo o trajeto, não aperta a mão de ninguém. Chegando na igreja, não cole com ninguém. Se tiver um pouquinho cheio, pede uma cadeira a isso, ou fica em pé lá no cantinho e participa do culto. E a mesma coisa, a igreja tem água e sabão para lavar a mão, né? E você também deve andar com um pouquinho aí, um frascozinho de álcool gel, passar nas mãos em qualquer necessidade. Porque vem na condição você põe a mão de um contaminado, pois. E aquela máscara que cola, mas não deixa aparecer o nariz não, porque o bichinho gosta de entrar pelo nariz. Deixa tudo aqui coberto e na fé. E Deus será com você. E vamos à mensagem final da live de hoje. Qual é o seu problema? Estou lhe falando agora, abrindo o meu coração. Tem que abrir. Posso resumir? Tudo que for anormal é um demônio agindo na sua vida. Toda anormalidade vem do trono de Satanás, mas planejado. A coisa ali não é brincadeira, não. O reino dele é organizado, só para fazer o mal. Eles planejam. Vem um demônio só para tirar a sua atenção, outro para lhe enfraquecer na fé, outro para fazer uma pessoa famosa e formosa passar na sua frente e aguçar o seu olhar. Nossa, tudo isso é demônio. Mostrar facilidade, enriquecer todas as coisas. Fuja disso. Aguarde Deus, porque Ele é a sua autodefesa. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite e fique na paz.